Deus de vitória, graças te damos, Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de poder estar ministrando sua palavra. Quero ler juntamente com a igreja em Salmos 91. Salmos 91, apenas 2 versos. O verso de número 1 e o verso de número 2 para a nossa meditação. Salmos 91, verso 1 e verso 2 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Acredito que é um salmo muito conhecido pela maior parte dos irmãos que aqui está presente, se não por todos. Quando eu falei que iria ler Salmos 91, os irmãos já se recordaram do que se trata o Salmo 91. Muito pregado, muito citado, também muito cantado. E se nós queremos entender o propósito de Salmos 91, nós precisamos, mesmo que de forma rápida, entender o conteúdo, o propósito do livro de Salmos no contexto geral, de um modo geral. Na Bíblia, entre os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, nós encontramos algumas categorias de livros, como, por exemplo, livros históricos, onde narra a história do povo de Deus. Também há livros proféticos, onde Deus, através dos seus profetas, falava com o homem. Mas na Bíblia nós também encontramos livros poéticos. E Salmos, ele está dentro desta categoria de seleção de livros. Salmos é um livro poético. E qual é a intenção dos livros poéticos dentro da palavra de Deus? É o contrário dos livros proféticos. Os livros proféticos é Deus falando para o homem, mas os livros poéticos é o homem expressando os seus sentimentos para Deus. Então, Salmos, um livro poético, é um livro onde encontramos os homens expressando os seus sentimentos profundos diante de Deus, em orações, em louvores, em cânticos, e também expressando verdades a respeito de Deus. Entendido isso, Salmos 91 expressa que sentimento? Que sentimento que o salmista ele está expressando no Salmos 91? Que verdade sobre Deus que o salmista no Salmos 91 está expressando? É o sentimento da dependência de Deus. O salmista no Salmo 91 ele está nos mostrando que o homem depende de Deus. Verdade. O homem precisa totalmente de Deus. E o homem ele não tem que querer desejar Deus, mas o homem ele tem que entender que ele precisa de Deus. Glória a Deus. Não tem que querer desejar Deus, mas eu e você tem que entender que nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Por quê? Porque viemos dele. E tudo aquilo que vem de algo precisa estar ligado a isso para sobreviver. É por isso que muitos espiritualmente estão mortos, porque já não entendem mais a dependência de Deus. Esta é a causa de muitos entre nós se afastar do Evangelho, fracassar na fé, porque já não entende, já não reconhece mais a dependência de Deus, e já não quer mais buscar habitar no esconderijo do Altíssimo, como o salmista está expressando. Talvez por causa das grandes experiências, deixa o orgulho dentro de si falar mais alto do que a humildade de reconhecer que precisamos de Deus. Um grande erro entre nós é querer bater no peito e dizer: eu faço, eu posso, é através de mim. Mas quando nós lemos o Salmos 91, nós vemos que não é nós que faz, não é nós que pode, é tudo através de Deus.
É tudo através da graça. Aleluia! Se você está aqui, não é mérito meu e nem seu. É totalmente mérito de Cristo. Porque é por causa dele que nós hoje estamos aqui com liberdade de adorar e exaltar, engrandecer o seu grande nome. Glória a Jesus! Entendido isso, eu queria falar com a igreja sobre 2 esconderijos dentro da Bíblia. Se nós formos folhear e ler a Bíblia, nós vamos encontrar vários esconderijos. Mas por causa do tempo, quero falar apenas com a igreja, com os irmãos, sobre 2 esconderijos dentro da palavra de Deus. O primeiro esconderijo é o esconderijo da fortaleza. Em 1 Reis, capítulo de número 19, nos conta uma história onde que Elias, o profeta Elias, ele vai expressar um sentimento profundo a qual ele está sentindo diante de Deus. Mas o capítulo anterior, o capítulo de número 18, que antecede o capítulo 19, conta que Elias, o profeta Elias, ele faz um desafio com aqueles 850 profetas. Entre eles, profetas de Baal e os profetas de Azera. Ali, o profeta Elias, ele lança um desafio. O Deus que responder com fogo, este é Deus. Ali, o profeta Elias, ele chama, convoca e faz esse desafio. E Deus, ele responde com fogo, responde a oração de Elias, mostrando diante de todos que somente Deus é Deus. E após isso, no capítulo de número 19, de 1 Reis, nos conta que Jezabel, sabendo do que aconteceu, sabendo que os profetas de Baal e os profetas de Azera estavam mortos, ela então vai lançar uma ameaça sobre a vida do profeta Elias, dizendo que aquilo que aconteceu com os profetas deveria acontecer também com o profeta Elias. Jezabel, ela quer então matar Elias. Por quê? Porque Elias, por causa de seu desafio, ali os profetas de Baal e de Azera morreram. Ela lança uma ameaça sobre a vida do profeta Elias. E no versículo de número 3, de 1 Reis 19, nos mostra que Elias, ele começa a saber desse desafio. Ele fica sabendo desta ameaça que Jezabel tinha lançado e feito. E o versículo 3 diz que, quando ele viu isso, quando o profeta Elias ele ficou sabendo disso, ele levantou-se para escapar com vida e se foi. O profeta Elias, então, ele corre. Ele escapa para preservar a sua vida. Ele está com medo. Ele está agora com um sentimento de medo, de insegurança por causa da ameaça de Jezabel. E ele estava tanto num sentimento de medo, de insegurança, que ele vai desejar a morte. Ele vai pedir para Deus: Senhor, tira a minha vida. Senhor, não quero mais ser profeta. Não quero mais profetizar. Não quero mais fazer. Não dá mais para mim continuar nesse cargo. Por quê? Porque é muito difícil. Há um peso muito grande, tá? Uma responsabilidade muito grande. E o profeta Elias ele está expressando isso diante de Deus. E é interessante porque isso nos mostra que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é um robô, como muitos pensam. Mas tem suas fraquezas, tem as suas limitações. E o profeta Elias agora, ele está dentro desse tempo. Ele está se sentindo limitado. Ele está sentindo medo. Ele está sentindo uma insegurança por causa da ameaça que Jezabel havia feito. Então ele corre. Ele está debaixo de uma árvore e ali ele está desejando a sua morte. E no versículo de número 9, 1 Reis 19, é lindo que Deus ele vai ir atrás do profeta Elias. Elias ele entra numa caverna. Ali Elias está com medo da ameaça de Jezabel. Porém, Deus vai ao encontro do profeta Elias, dizendo, no versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Elias está com medo. Elias está se sentindo fraco espiritualmente. E onde que Elias está? Está numa caverna. Elias se isola pensando: não vou mais fazer, não vou mais profetizar,
não vou mais fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas enquanto o profeta Elias está lá na caverna dizendo, não vou mais fazer, não vou mais profetizar, quem aparece na caverna? O próprio Deus. Aleluia. Aparece na caverna para falar com o profeta Elias. E é lindo que o texto diz que veio a palavra do Senhor dizendo, Deus vem falar com o profeta Elias. Deus vem trazer uma palavra para o profeta Elias dizendo sobre a sua vida, profeta Elias. Não é a palavra de Jezabel que vai prevalecer. Meu Deus. Não é as ameaças de Jezabel Aleluia. que vai prevalecer contra a sua vida. Mas é a palavra minha sobre a sua vida que vai prevalecer. Glória a Não Deus. é as ameaças do líder que vai prevalecer sobre a igreja. Mas é a palavra que o Senhor mesmo falou. As portas do inferno não irão prevalecer contra ela. É aquilo que Paulo disse para o jovem Timóteo. Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Glória a Deus, aleluia. Que vai avançar diante das ameaças. Deus fiel, aleluia. Para o profeta Elias, promovendo nele ânimo, força para se levantar. Então, o primeiro esconderijo do fortalecimento. Elias se sente fraco espiritualmente, mas lá na caverna ele expressa aquilo que ele sente e Deus vem ao encontro dele, fortalecendo a sua chamada, fortalecendo a sua vida também espiritual. O segundo e último esconderijo que quero falar com a igreja é o esconderijo da intimidade. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, o próprio Jesus vai dizer, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Agora Jesus está nos mostrando um esconderijo que se chama a oração. O esconderijo que agora nós podemos entender que há na Bíblia e nós precisamos estar nesse esconderijo, como o salmista expressa. 91 é a oração. A oração é um esconderijo do cristão. A oração é o local onde nós falamos com Deus, depositamos ali todos os nossos anseios, sentimentos profundos, tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. E ali a expressão que Jesus diz, ele diz, mas tu quando orares, essa expressão que Jesus usa, quando orares, não indica uma condição, mas sim está mostrando que a oração na vida do cristão é necessidade. A oração na vida do cristão é algo necessário. Porque muitos dizem, não, eu só vou orar quando eu esperar ter algum tipo de desejo. Mas não, eu e você não tem que esperar ter desejo ou vontade para orar. Nós temos que entender que a oração é necessidade. Se nós não estivermos com vontade, ore a si mesmo. Se não estiver sentindo desejo, ore a si mesmo. Por quê? Porque a oração é necessidade. Aleluia! O crente que não ora vai fracassar mesmo espiritualmente. Porque a oração é o único meio que nos liga a Deus. A oração é a única ponte que liga a nossa fraqueza humana ao poder divino de Deus. A oração é o único meio de nós se aproximar de Deus. Mas qual é a valorização que muitos entre nós estão dando para o período da oração? Verdade, Jesus. Qual é o valor que nós estamos dando para orar? Aleluia. Infelizmente, para muitos dizem, não, eu não oro porque não tenho tempo. Eu não oro porque sou muito ocupado durante o meu dia e não consigo arrumar um tempo para orar. Mas na verdade não é porque não tem tempo, é porque a oração não é prioridade em sua vida. Porque tudo aquilo que nós priorizamos, arrumamos sim algum tempo para fazer, algum tempo para realizar. O maior exemplo de oração na Bíblia é Jesus. Quando nós vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João, por diversas vezes nós vamos ver Jesus orando. Jesus se isolava para os desertos para orar. Jesus subia o monte e passava a noite toda lá orando, falando com o Pai, falando com Deus. Aleluia. Jesus, antes de andar sobre as águas, ele orou. Jesus, antes de ir para a cruz, lá no Getsemane, ele orou, se derramou na presença do Pai.
Lá na cruz, Jesus também orou. E qual foram as orações de Jesus lá na cruz? Pai, perdoa. Pai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia! O mais lindo de tudo é que a Bíblia diz que Jesus não para de orar, porque a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória! O que isso nos mostra é que a oração é prioridade, é necessidade na nossa vida. Nós precisamos analisar qual é a priorização que nós estamos dando para a oração. Porque Jesus está nos ensinando que é quando orares, é necessidade. O crente que não ora está assim em pecado. O crente que não ora está assim em dívida com Deus. Porque na oração, modelo, Jesus ele diz que Deus é o nosso Pai, então nós somos filhos. E Aleluia. qual filho que não deseja ter um relacionamento com seu Pai? Aleluia! Só que não ama. Então a falta de oração na nossa vida mostra o amor nosso por Deus. O tempo que nós investimos na oração demonstra o quanto nós queremos de Deus. E Jesus está dizendo, quando orares, fechando a porta do seu quarto. E eu encerro falando sobre isso. Fechando a porta Aleluia! do seu quarto. Porque Jesus ele está falando na sua época. E na época de Jesus, as pessoas tinham por costume, em suas casas, ter um lugar reservado, e esse lugar chamava o lugar da despensa. E nesse local, as pessoas elas colocavam restos de móveis e jogavam lá dentro, deixavam lá por um tempo. E quando o dono tinha algum tempo, ele ia lá na despensa e pegava as peças e começava a consertar. Então o exemplo que Jesus está usando aqui de quarto é despensa. O local onde que nós entramos, quebrados. Mas Ele, Isso é com verdade. zelo, Ele, Aleluia! Ele, com amor, Ele com grande misericórdia, vai lá, vê e vai nos consertando, vai nos moldando nas áreas a qual nós estamos precisando e suplicando diante dEle em oração. Glórias! Então o lugar em que nós vamos ter conserto da parte de Deus é na oração. Está no esconderijo do Altíssimo, como o salmista está expressando. Como nós vimos na vida do profeta Elias, o que levou ele a continuar foi o encontro que Deus teve com ele na caverna. E Jesus está ensinando, olha, tenha a oração como prioridade. Mas eu tenho palavras. Mesmo sem palavras, ore. O que você tem para oferecer na oração? Se for lágrimas, ofereça lágrimas. Aleluia! Porque para Deus, a oração não é somente com palavras. As lágrimas também para Deus são orações. Para mim e para você pode ser apenas gotas de lágrimas, mas Deus ele enxerga como palavras sendo expressadas diante dele. Oh, glória! Fazendo uma oração justamente com a igreja. Por favor, coloque de pé. Senhor meu Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor, foi pregada, Senhor, falou conosco a respeito de se esconder no Senhor. Habitar no esconderijo do Senhor, que é a oração. Espírito Santo de Deus, coloca esse temor dentro de nós, de priorizar cada vez mais o princípio da oração, entender que é na oração que o Senhor está trabalhando em nós. É na oração que nós somos perdoados. É na oração que nós somos restaurados. É na oração que o Senhor nos sustenta e nos revela a boa e perfeita vontade do Senhor. Aumenta em nós, ó Pai, o desejo de orar, o desejo de buscar e clamar ao Senhor em oração. É o que te pedimos. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço.